Tá bom? A interpretação de alguns é que seja a lei, que a lei é que teria vindo e teria dado fim ao reinado da morte. Mas, na verdade, a lei não deu fim ao reinado da morte. O que deu fim ao reinado da morte? Essa é a pergunta que talvez lhe ajude a responder essa questão. O que deu fim ao reinado da morte? Teria sido a lei? Não, a lei não deu fim ao reinado da morte. Tá bom? Algo aconteceu nos dias de Moisés que deu fim ao reinado da morte. Então, na minha interpretação, teria sido a ressurreição de Moisés, porque teria sido a primeira ressurreição. Na interpretação de outros, é que Moisés trouxe a lei e a lei foi a solução para o fim do reinado da morte. Com essa interpretação eu não concordo. Pelo que eu percebi, você está falando o seguinte, que a morte, vamos dizer, a lei em todo o período ela trazia a morte. E isso que você está falando concorda com o que eu digo. Tá bom? Por quê? Porque o texto de Romanos 5,14 ele não fala da lei. Ele diz que com Moisés a morte perdeu o seu reinado. O que aconteceu nos dias de Moisés para a morte perder o reinado? Ali nos dias de Moisés, a morte perdeu o reinado. Então, repetindo, alguns intérpretes, acho que Scofield, outros, eles dizem o seguinte, explicando Romanos 5,14. É porque com Moisés veio a lei. E a lei, então, deu fim ao reinado da morte. A lei não pode ter dado fim ao reinado da morte. A questão é, o que deu fim ao reinado da morte? O que aconteceu, o que veio, tá bom? Para que a morte tivesse o seu reinado. A lei, no meu entender, não pode ser. A lei não pode ter dado fim ao reinado da morte. E por isso é que eu te falei, os versículos que você está citando, principalmente Gálatas, o que ele vai dizer? Ele vai dizer, vai garantir que a lei, ela não deu fim ao reinado da morte. Tá ok? Olha, o versículo que você citou, 2 Coríntios 3,6, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da lei, mas do Espírito, porque a lei mata. Então, guarde essa pergunta. O que aconteceu que deu fim ao reinado da morte lá nos dias de Moisés? Nos dias de Moisés, a morte perdeu o seu reinado. Nos dias de Moisés. Então, o que aconteceu para Moisés, para a morte perder o seu reinado? Uma possibilidade que eu coloco é Moisés ter ressuscitado. A outra possibilidade que alguns colocam é o surgimento da lei, porque a lei, então, ela deu fim ao reinado da morte. Essa é a questão. Então, por isso que eu digo, o versículo que você citou, e quando você lê Gálatas, na verdade, ele apoia o meu ponto de vista. E, no caso, rejeita o ponto de vista desses outros que colocam a lei como aquela que deu fim ao reinado da morte. A lei não pode ter dado fim ao reinado da morte. O versículo que você citou, na verdade, ela contradiz a teoria de que o surgimento da lei nos dias de Moisés deu fim ao reinado da morte. A questão é o fim do reinado da morte. A lei não pode ter dado fim ao reinado da morte, né? No meu entender. Então, o que teria dado fim ao reinado da morte seria Moisés ressuscitar. Entendeu? Então, a questão é, a morte perdeu o seu reinado lá nos dias de Moisés. Guarde isso, né? O que aconteceu para que a morte perdesse o seu reinado? Esse versículo que você leu, ele diz que a lei, na verdade, ela traz a morte. Ela não pode ser o fim do reinado da morte. E o texto de Romanos 5,14, a morte reinou desde Adão até Moisés. Essa é a questão. Com Moisés, então, o apóstolo Paulo está dizendo que a morte perdeu o seu reinado. Bom, o que aconteceu para que a morte perdesse o seu reinado? O surgimento da lei? A lei surge com Moisés. Na interpretação de alguns, o surgimento da lei causa o fim do reinado da morte. Se você lê Gálatas, se você lê esse texto aqui que você acabou de me citar, de 2 Coríntios 3,6, esse texto está garantindo que a lei não pode ter dado fim ao reinado da morte. A lei é a morte. Ela, na verdade, ela
acelera, vamos dizer, o reinado da morte, vamos assim dizer. Ela não pode ser o fim do reinado da morte. Lembre-se, a morte reinou desde Adão até Moisés. Nos dias de Moisés aconteceu algo que deu fim ao reinado da morte. O que seria isso? No meu entender, muitos interpretam como sendo o surgimento da lei. A lei surge com Moisés. Então a lei teria dado fim ao reinado da morte. Essa é a questão. E aí eu digo que a lei não pode ter dado fim ao reinado da morte. Tá bom? Aí eu só te interrompi para eu poder completar isso. Aí você disse que tinha um outro texto. Pode falar esse texto. Porque assim, eu discordo também dessa interpretação de que com a lei a morte perde seu reinado. Muito pelo contrário. Para mim, a lei, ela mostra o quanto a morte ela está presente na vida do homem, em cada sacrifício que ele tem que apresentar anualmente. Ou a cada sacrifício que ele apresenta no tabernáculo. Para mim, quando ele bota a mão na cabeça do cordeiro e ele faz ali a sua transferência, né, de forma, né, litúrgica, né, vamos chamar assim, ele está vendo a morte reinando. Isso. Eu não concordo com essa interpretação. Então eu tenho uma terceira variação de interpretação, ou pelo menos tinha até o senhor fazer essa pergunta para eu guardar na minha mente. O que aconteceu no tempo de Moisés para que a morte perdesse o reinado? Mesmo assim, essa minha interpretação, que seria uma terceira, que não é a sua, não é a do Scofield, mas é uma terceira, uma interpretação minha, me faz entender que a morte perde o reinado com Cristo. Cristo é aquele que vence a morte, é aquele que tira o reinado da morte. Ele toma as chaves da morte e do inferno, não é isso que está escrito? Sim. Que ele desceu e tomou as chaves da morte do inferno. Então, a chave não era símbolo de autoridade, de governo. Fala, né, que tinha a chave no ombro, né, no Antigo Testamento, as chaves de Davi e tal. Se a chave é símbolo de autoridade, é símbolo de governo, e Cristo, quando morre, desce, toma a chave da morte, o reinado da morte, para mim, na minha interpretação, ele está cedendo ali. A partir do momento que Cristo toma a autoridade. Deixa eu fazer uma colocação para você. O seu microfone está fechado. Deixa eu fazer uma colocação para você antes de você prosseguir, senão eu posso esquecer. Porque você falou o seguinte, né? Me fugiu, o microfone fechado me fugiu. Mas repete o que você falou no final agora para ver se eu lembro. Então, eu estou dizendo o seguinte, se a chave é um símbolo de autoridade, né? Me lembrei. Me lembrei. A gente voltou a chave da casa de Davi. Isso, me lembrei. Porque pelo seguinte, você está falando da morte, tá bom? Por exemplo, para a morte, que é o fim da morte que Jesus traz, tá ok? É para falar do corpo incorruptível, do corpo eterno. É o fim definitivo da morte. Tá bom? Mas o que significa a morte perder o seu reinado com Moisés? Não é essa mesma morte que Jesus está falando. Por quê? Tanto que Moisés vai morrer de novo. Tá bom? Mas o fato dele ter nessa possibilidade, né, ser o primeiro a ressuscitar, é o fim de um reinado da morte. Alguém ressuscitou. Agora, o que Jesus traz o fim do reinado da morte no geral? É que não haverá mais nenhuma morte física, tá bom? Todos receberão um corpo incorruptível. E Moisés, se ele ressuscitou, tá bom? Ele ressuscitou, mas ele vai morrer de novo. E os muitos outros que ressuscitaram, com Elias, com Eliseu, e nos dias de Jesus, que Jesus ressuscitou, eles morreram de novo. Então, vamos dizer assim, seria uma vitória parcial. Ele volta à vida física, mas ele morre novamente. Mas a morte, da qual você colocou bem, na verdade, Jesus é uma outra morte. Aí é a morte eterna. Vamos dizer, Jesus nos livra da morte eterna, porque ele nos dá a vida eterna. Até Moisés, que venceu a morte temporariamente, ele vai depois ressuscitar lá na grande tribulação, se for ele, né? Já ressuscita com o corpo incorruptível, aí ele tem outra vitória sobre a morte. Então, entendeu?
Na verdade, não é uma terceira teoria. É porque a sua teoria você está pensando na vitória eterna, na vitória definitiva. E Moisés, ou aqueles que Elias, Eliseu ou Jesus ressuscitou, não foi uma vitória definitiva, porque eles voltaram a morrer. Se for Moisés, ele voltará a morrer. Entendeu? E o que você falou é da vitória definitiva, a vitória para a vida eterna. Entendeu essa parte? Ah, sim. Agora vai sair aquela nuvem escura. Eu até gravei essa parte, eu vou colocar no grupo lá depois para vocês. Então, mas encerro mesmo agora, porque o João Carlos já levantou a mão para falar há muito tempo, eu estou tomando tempo, mas porque se eu não tirar a dúvida agora, eu passo para a próxima aula. Isso. A gente não consegue dar sequência ao assunto. Não, perfeito, estamos dentro do assunto, fica à vontade. Então, a questão agora dessa interpretação que fica batendo na minha mente se baseia no texto do rico e do Lázaro, aonde, quando é pedido para que Lázaro fosse lá para anunciar, né, a sua parentela, foi dito a eles têm Moisés e os profetas. O nome de Moisés, ele era aplicado à questão da lei, né? Dos seus preceitos, né? Das suas regras. Então, eles têm Moisés e os profetas. E ali não está falando de uma pessoa. Está falando dos textos. Isso. Então, por isso que essa interpretação que eu tenho, ela é muito forte quando diz que a lei reinou. Entendi o que você falou, mas presta atenção, você vai até ver em outras interpretações, quando nós formos estudar escatologia, nós vamos estudar essa história do rico e Lázaro, ali não está falando da lei. Quando diz que eles têm Moisés e os profetas, é porque era praticamente a divisão do texto do Antigo Testamento. Havia os 5 primeiros livros, tá bom? Gênesis a Deuteronômio, que tinham sido escritos por Moisés. E os outros eram os profetas e os escritos, vamos assim, eles eram chamados, né? O texto hebraico do Antigo Testamento tem 3 divisões. O texto de Moisés, o texto dos profetas e os chamados escritos. Entendeu? Então ali está falando de literatura, não está falando da lei. Porque quando Jesus fala, né, eles têm Moisés e os profetas, eles têm os escritos de Moisés e dos profetas. Entendeu? Pelos escritos de Moisés e dos profetas, eles conseguem aprender tudo relacionado à salvação. Entendeu? Então ali não está falando da lei, ali está falando dos escritos do Antigo Testamento. Esses escritos respondem tudo o que eles precisam para eles estarem aqui onde Lázaro está e não irem para o local onde você está. Entendeu? Ali ele não está falando da lei, ali ele está falando dos escritos. Entendeu? Perfeito, agora sim. Agora sim. Por isso que é bom a gente ir dialogando. Está falando do conjunto canônico dos 5 livros, né? Isso. Lá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, isso, correto? Perfeito. Obrigada, pastor, pela atenção. Perdoa. Nada, fica à vontade.